peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Então a gente já foi tombada, né, de cara essa semana, com a primeira fotinha do Bi, né? A gente já saiu, os meninos liberaram aí a primeira foto que vai fazer parte do novo álbum, né? E já tem várias teorias de subunit, de referências que eles fizeram ao passado, as músicas passadas. Mas o que eu gostei de verdade foi do look Zoom deles, né? Que é um look assim, que você tá do pescoço para baixo de roupa social e da cintura para baixo você tá de pijama. Eu achei bem condizente com o momento, pois eu mesma trabalhando assim. Inclusive meu pai, até mostrei a foto para ele e falei: pai, você lançou moda, o BTS tá te copiando. Pois é, né? Eu adorei. Tem também a questão, aí já tem várias teorias. Tem a teoria do pessoal que acha que pode ser um Wings número 2. Tem o pessoal que tá, que nem eu, achando que esse CD vai vir numa vibe mais orgânica ainda, que eles estão, tipo, se encaminhando para isso. Porque o interessante do BTS é que eles têm um plano sequenciado de marketing. Então, eles vão jogando as informações antes delas acontecerem, e aí meio que você já está acostumado com a ideia e você já comprou a ideia. É isso que aconteceu com os outros álbuns e que eu acho que pode estar acontecendo agora. Tanto que foi uma boa para eles fazer aquele showzinho que eles fizeram lá, né? O Tiny Desk. Do Tiny Desk. Uhum. Então, pode ser ali casou ali com a ideia de começar a trazer as coisas. Porque a gente viu isso no Seven, né? No Seven, eles começaram lá nas premiações, antes falar de... trazer músicas antigas do começo da carreira para já ir preparando, fazendo um setup, né? E aí, quando trouxe o Seven veio com várias referências a essas músicas, né? Como é No, né? Que tem o On, que eles fizeram essa brincadeira. E tem o We Are Bulletproof, né? Que eles trouxeram o nome e revisitando aí as coisas antigas. Então pode ser que na minha opinião, acho que esse álbum vai ter muito mais coisas orgânicas. E eu espero que seja assim, seja uma coisa meio bedroom pop, né? Que tá em alta. E vamos ver. Sim, inclusive tô pensativa aqui agora com isso que você falou, porque a quantidade de vezes esse ano que eles apresentaram o Spring Day, será que vem um Spring Day número 2 por aí? Ai, com certeza, gente. Pelo menos uma música de saudade vai ter, né? Porque o que a gente vai... Sim, uma musiquinha saudosista, assim, saudade do tempo que a gente saía na rua, tarará, algo assim. Enfim, mas além disso, a gente também teve live atrás de live, né? Só essa semana tivemos 3 lives, uma do Jimin, uma do Yoongi, uma do Jungkook, e teve gente morrendo pra tudo quanto foi lado, né? Porque veio uma e depois veio a outra e foi uma loucura. Eu particularmente tive taquicardia nas 3, então assim, né? Sigo medicada. Eu acho que o bom é que as 3 foram muito especiais, porque, o do de mim tava todo mundo esperando que ele fosse fazer. Eu acho muito doido o pessoal que faz pregão esperando live. Gente, se acalmem. Eu dou muita risada. Se acalmem, gente. Ele falou que vai fazer live, daí o pessoal faz um pregão, fica o dia inteiro sem dormir. Aí você imagina, o aniversário dele foi justamente depois do show. É óbvio que eles iam tirar uma folga, que ele ia aproveitar a família dele, os amigos dele, fazer as coisinhas, comemorar, né? E aí depois ele fazer live. né? Descansado, comido, ressaquinha passada.
Aí ele ia voltar para fazer a live, né? Vamos dar um tempo assim para as pessoas lembrar que eles têm trabalho e têm vida pessoal, gente, é isso. Mas então foi muito especial porque ele cumpriu a promessa, não ficou no coisa, né? Não ficou no limbo assim do a gente se vê, né? Eu vou ver e te aviso. O Yoongi, Bem né? libriano isso. O Yoongi, acho que o Yoongi foi uma das únicas. A do Jimin eu também vi um pouquinho, mas a do Yoongi eu acordei assim, tipo, naturalmente, porque eu sou uma pessoa que acorda cedo, gente, sou velha. E aí eu acabei vendo a live do Yoongi, assim, e eu vi muita gente comentando, né, que ele tocou violão, né? Na verdade, assim, foi muito legal, porque ele se sentiu confortável o suficiente para tocar violão, assim. Ele tava bem nervoso, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas ele tava nervoso pra caramba. Ele tava suando. Eu também não vi ninguém falando sobre isso, mas ele tava muito nervosinho. Teve uma hora que ele foi mostrar os dedos na câmera, e eu não sei porque eu tenho tique. E tava tremendo. E eu via os dedinhos tremendo, assim, eu falei assim, cara, você tem muita coragem de vir tocar o violão, assim, tipo, porque ele tá aprendendo, né? Mas foi muito divertido. Assim. Não, ele aprendendo já tá dando aula, kkk. Insuportável. Que na verdade não é que ele pegou do zero, ele já sabia alguma coisa, né? Ele só tá, tipo, treinando mais. Sim, lógico. Mas assim, foi uma live muito legal, assim, mas uma antes dessa daí foi do Jungkook que apareceu, assim, depois de um hiato, né? Deixou aí o pessoal depois de um ano e pouco. Né? Desesperado, porque ele nunca... Não, ano passado ele... Então, pessoal, vou terminar a live aqui e volto já. O volto já dele demorou quase 1 ano e meio. Pois é, mas assim, o que eu levo do JK dessa live é que esse menino tem TDAH, gente, só pode. Tá? E isso explica 300 coisas. Ele é muito hiperativo e ele não terminava as frases e ia passar para outra coisa. E começava a fazer. Ele vai ligando os assuntos assim. Muito doido, assim. Daí ele. Aí o meu cabelo, tá? Daí eu tava falando do show, né? Aí ele vai e volta, vai e volta. E ele faz um monte de coisa e, tipo, não termina. E aí vocês entendem por que demora pra sair a mixtape, né? Desse jeito, né? Mas eu vou parar de cobrar mixtape. Tudo ele é virginiano. Vou parar de cobrar mixtape dele. Um dia sai. Tadinho. A hora que for pra sair, ele sai. Ele vai mandar. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas eu gostei mesmo, foi da carinha que ele fez quando elogiaram as tatuagens dele. Que ele fez uma carinha super fofa, tipo, ai, obrigado. Porque é muito esse sentimento, né? Você faz uma tatuagem e a pessoa chega, nossa, que bonita a sua tatuagem. E você, ai, obrigada. Eu, pelo menos, quando eu fiz, foi desse jeito. As pessoas chegavam falando e eu ficava... então tá, né? Obrigada. Fazendo aquela carinha que ele fez. Adorei, porque eu me senti representada. Yasmin, eu não sei, porque minhas tatuagens são quase tudo escondidas. As pessoas não veem minhas tatuagens. E as que as pessoas veem, eu tenho que ficar explicando. Daí eu cansei dela. Eu tenho vontade de cancela a tatuagem. Quero tirar essa. Quero tirar. Daí eu só viro e falo que é um pacto com o demônio, daí a pessoa para de fazer pergunta. Adorei. Muito boa. Uma vez eu conheci um menino que ele falou, ele tinha uma tatuagem, que ele falou, o que você acha que é isso aqui? Aí eu não sei, eu chutei alguma coisa lá, ele falou assim, aí eu chutei o que era, eu falei, é isso, ele é essa tatuagem que eu fiz, e ela é o que a pessoa disser que é. Eu falei assim, gente, tudo bom. Ótimo. E eu tenho uma tatuagem igual a sua, assim, também, que todo mundo olha e fica tipo, o que é isso? Aí eu falo, o que você quiser que seja. Eu aderi essa do menino, eu adorei. Mas a minha é realmente um pacto com o demônio, mas tem todo um contexto. Enfim. Essa vai ficar para um episódio especial depois. Randy explicando sua tatuagem do pacto. Enfim. Ela fez pacto pro podcast dar certo, gente. É isso, viu? Não fui eu que fiz o pacto. Brincadeira. Não fui eu que fiz o pacto, mas fiquem aí com essa informação aleatória.
Mas fica aí, né, a info. Meu Criem Deus. teorias. Randy já foi satanista? Ah, meu Deus. Bom, e falando nisso, né? Falando em teoria, falando em fanfic, eu quero saber e venho aqui perguntar humildemente para vocês. Samsung e Fila, as duas a 80 quilômetros por hora, quem criou mais fanfic essa semana pra gente? Porque, né? A Samsung vem aí, já veio nas outras semanas com aqueles videozinhos promocionais de Subunit. E essa semana ela lançou uma série de GIFs, uma para cada um dos membros, apresentando o Galaxy Buds, mas de um jeito, digamos assim, meio pedido de casamento, sabe? Eles abrindo a caixinha assim, como se estivesse pedindo casamento. Eu fiquei assim, gente, qual a necessidade, né? A gente já é fanfiqueira. Eles ainda dão, assim, a visualização da fanfic. Complicado isso aí, né? Pois é, né, gente? Eu ainda prefiro esse fanfic da Samsung, mas, né? Vamos lá. Já tô super iludida, né? Já assinei o contrato aqui de ilusão. Uhum. Fazer o quê? Uhum. A fila já vai numa linha mais dark, assim, meio vibes The Most Beautiful Moments in Life, que você não sabe muito bem o que tá acontecendo, né? Mas tem alguma coisa acontecendo ali. E, bom, a gente fica só aproveitando, né? Cada uma das imagens, dos vídeos, dos GIFs que eles liberam pra gente é tudo conteúdo que no futuro, em algum momento, vai ser usado pra alguma fanfic ou pra algum trailer de fanfic. E a gente agradece, né? Agradeceria mais se a gente fosse patrocinado por ficar falando nome de marca, mas tudo bem. Manda o celular, Alô, Samsung. Manda o celular. Manda o celular pra Manda gente o earbud. testar e aí eu digo se eu esperava ou não. Manda o earbud. Falam que o microfone é super top. Quero ver. Se o podcast tá melhor. Manda pra gente gravar o podcast, por favor. Bom, e mais do que especial, pelo menos para mim, para fanfiqueira, que a gente é muito apaixonada por essa coisa e trouxe muitas coisas para nós, para mim, me trouxe para esse mundo do fandom, me fez fazer fanfic, voltar a escrever. Para fanfiqueira deve ter outras coisas especiais. É o segundo aniversário de Mono, né? Ou seja, o CD da reviravolta do Namjoon, que ele falou assim, agora eu sou assim. This is me. Mudei. Cansei de mim, mudei. Agora sou um novo eu. Novo eu, real me, né? Então a gente tem o Mono que é um milestone na carreira do Namjoon. E é maravilhoso. Qual que é a sua música favorita? Fanfiqueira. A minha? Nossa, que pergunta difícil, amiga. Nossa, é muito difícil, porque eu acho que depende, assim, depende do momento. Assim, Tóquio é a minha música mais escutada of all times do Spotify. Pra você ter uma noção. É a música que eu mais escutei, tipo, todas as estatísticas de todos os anos desde que eu comecei a escutar Spotify. Detalhe, eu conheci Mono ano passado. Então, assim, né? Mas eu tenho uma relação muito forte com Everything Goes. Everything Goes mexe muito com os meus sentimentos, tem muito significado pra mim. Porque até então eu escutava muito Tóquio, mas Everything Goes me explicou muitas coisas e me abraçou, assim, de um jeito muito diferente, né? E, bom, tem Moonchild, que obviamente, enfim. E Forever Rain também me deixa muito nostálgica com algumas coisas que eu vivi, alguns momentos da minha vida. E, bom, e aí tem Bad Bye, Oh Good, tem Soul, enfim. Esse mixtape não tem uma música que, sei lá, não te toque, que não mexa com os seus sentimentos e que não te renove as energias, né? Porque até coloquei aqui na pauta, né? Mono cura onde dói.
né? Como a gente fala, cura onde dói. Então, assim, realmente foi um presente do Namjoon compartilhar isso com a gente. A gente nota que é um trabalho muito pessoal, mas ao mesmo tempo ele compartilhou com a gente e a gente percebeu o tanto que as pessoas são diferentes, mas os sentimentos são parecidos, né? Então todo mundo sente um pouquinho daquilo ali e pode compartilhar e como um grande abraço de um amigo distante, né? Como se ele estivesse te abraçando ali, falando pra você, eu te entendo e tá tudo bem, eu tô aqui, vai passar, você vai enfrentar o que você tiver pra enfrentar e vamos embora. Vamos dar segmento, segue jogo, segue bola. Então o Mono é muito, muito especial pra mim e nossa, sei lá. Todas as músicas estão lá na minha lista de all-time favorites, então tô até emocionada aqui. Desculpa, pessoal. Eu gosto bastante de Everything Goes, assim, é minha música favorita do álbum. Foi o primeiro álbum que eu acompanhei o lançamento, então não foi um álbum do BTS. Eles estavam entre safra, eu acho, sei lá. Mas eu lembro que quando saiu eu escutei e falei, nossa, poxa, olha que trabalho massa, assim, né? E era um trabalho solo, e na época eu não entendia muito bem esse conceito que eles têm, tipo, de trabalhar, fazer os trabalhos fora e voltar. Eu falei assim, meu Deus, eles estão, tipo, já estão tipo, criando carreira solo. A gente vê com aquela ideia, tipo, dos anos 90, que boy Mal band... cheguei, já tá acabando. que boy band separa e começa a carreira solo, né? E no caso do BTS, eu até vi uma vez um vídeo de uma iArmy falando sobre isso também, tipo, falando assim, cara, eles têm carreiras solos e eles trabalham juntos, eles conseguem equilibrar isso sem que seja tipo, ai, nossa, ele saiu do grupo para fazer carreira solo, sabe? Tipo, eles conseguem fazer as duas coisas, trabalhar, e isso sempre foi muito legal. E então eu acompanhei primeiro de tudo, assim, por mais que já conhecia as músicas, os singles, né? E os MVs, foi o primeiro álbum que eu escutei, porque eu falei assim, nossa, lançou agora, eu vou escutar que tá fresco, assim, né? Tipo, e aí foi assim, foi muito especial. E eu gosto muito porque ele é um álbum que ele também tem uma questão visual muito massa, né? Toda a construção dos vídeos, dos MVs, né? Gosto muito desse álbum, assim mesmo. E eu acho que, para mim, Everything Goes é a que permaneceu, assim, que continua comigo até hoje. Mas eu gosto também do álbum como um todo e gosto bastante de Soul. Ai, Soul é ótima também. É até engraçado, porque eu uso muito, eu escuto muito Everything Goes quando eu tô passando por algum momento difícil. E aí, esses dias eu botei numa playlist aleatória e tava tocando, a minha irmã chegou pra mim e falou, você tá com algum problema? Você precisa de ajuda? Que ela já sabe que eu ela também está na minha playlist de Cura Onde Dói, e eu acho que é a música que mais tem significado esse ano, né? Esse ano tão difícil que a gente passou assim. Escutem Everything Goes, tudo vai passar. Tudo passa. Tudo vai passar, tudo vai passar. Eu vou pegar água. Amiga. Não, realmente, tudo vai passar. Tá bom. Vamos lá, né? Olá, ouvintes que estão aí nos escutando há 10 minutos. Fala, tá garelando, né? Chegamos hoje com uma nova temporada. Amém, Senhor. Gente, a gente tá na 5ª temporada, Gente, parece que foi ontem que a gente começou, né? Nossa, nem parece, assim, que já é uma 5ª temporada, meu Deus do céu. Passou muito rápido, mas a gente se divertiu muito até aqui e a gente tem certeza de 2 coisas para essa temporada. Vocês vão continuar se divertindo muito com a gente e vocês vão se apaixonar muito por essa fic. Nossa, mas vai ser muito. Então, a gente começa hoje a nossa 5ª temporada do nosso podcast com Croc.
Croc, não sei se é Eu Croc. acho muito bom esse nome. Esse nome é muito bom, né? Bom, então vocês já sabem, né? A fic chama Croc. E ela foi escrita pela @calmeikus. Tanto no Wattpad quanto no Twitter. Enfim, vocês conseguem achar ela com facilidade. Uhum. Essa fanfic, ela tá disponível no Wattpad e no Spirit, tá, gente? Os links estarão na descrição dos episódios. Exatamente. O chip principal é de Cook. E na sinopse, por enquanto, não consta nenhum side chip. E a sinopse dela é: Jungkook é um designer que trabalha na Hybrid Peace, uma ONG de proteção aos híbridos que luta pelos seus direitos e para que vidas não fossem mais comercializadas como produtos. Ativista ambiental desde a infância, achou perfeitamente razoável alojar um pobre híbrido resgatado e ensinar diretamente que humanos não são donos de ninguém. Isso é, até descobrir que teria que alojar um híbrido de sapo. Sapo. Para piorar, ele não esperava que Jimin, o híbrido de sapo, tivesse uma personalidade forte demais, saúde forte de menos, além de distribuir umidificadores e palavras secas por seu apartamento. Como se construir uma relação minimamente aceitável com Jimin não fosse desafiador o suficiente, Jungkook encontra-se enterrado até o pescoço em mistérios e planos muito distantes de sua pacata realidade como designer. Porém, não pode fugir, porque tudo indica que a resposta de todas as perguntas estava na odiosa e lucrativa empresa que passara a vida inteira detestando, a Hybrid Tech, o expoente da indústria de híbridos e o lugar de onde Jimin veio. E as principais tags da fic são comédia, drama, híbrido, LGBT, ONG, romance, galinha, sapo, violência e yaoi. Nos avisos da fanfic, a autora explica que não há lemons, ou seja, essa é uma fanfic que é liberada para público 16+, né? Justamente por ser uma história que critica a hipersexualização de híbridos. No entanto, ela trata também sobre assuntos pesados, como suicídio, o estupro, a tortura, além de falar sobre abuso e violência física e também abuso sexual e psicológico. Exatamente. Então, vocês já sabem, né? Se em algum momento vocês se sentirem desconfortáveis durante a leitura, lembre-se de respeitar os seus limites, bem como respeitar a obra. Então, devidamente apresentados, vamos ao episódio de hoje. Bom, então a gente começa o primeiro capítulo, né, com o JK reclamando, né, porque ele acolheu um híbrido que ele que estava lá na ONG, onde ele trabalha, né, como social media, mas já vai fazer 3 meses e ele e o Jimin, que é um híbrido de sapo, eles não estão se dando bem, não tá dando certo esse relacionamento deles, porque o Jimin simplesmente ignora a presença do dono da casa e, né, e o JK, ele, tipo, sente muito nojinho, assim, das coisas que o Jimin faz para sobreviver, né, porque, coitado, né, ele é um híbrido de sapo, não deve ser fácil, imagina, né. Sim, exatamente. Só que assim, eu já queria falar logo de cara, assim, logo de início, assim, que é muito interessante como que o JK não tem experiência nenhuma para escrever, né? Então ele começa as coisas assim, ele vai jogando as informações de uma forma muito engraçada, né? Casa com o que a gente tava falando mais cedo do JK da vida real, né? Total. Total, resumiu. Dessa parte aí, a autora foi um pouco Canon. Foi. Ela se inspirou no JK da vida real, porque o JK é exatamente assim. Exatamente. Bom, e ele percebe que é alguma coisa assim, ele fica conjecturando, né?
que é algo pessoal, porque assim, toda vez que ele chega na ONG, o Jimin fala com todo mundo, e principalmente com o Taeyeon, que é outro híbrido, dessa vez um híbrido de galinha, por isso temos galinha e sapo na tag, né? Porque a gente tem o Taeyeon aí como um híbrido de galinha, e ele é o melhor amigo do Jimin, eles ficam se zoando, um chamando o outro de feioso, sabe? Mas dá pra perceber que existe uma amizade ali. Enquanto o Jimin nem olha na cara do Jungkook direito, né? Não, e a gente tem que falar sobre, né? Porque, assim, o que mais chama atenção quando você lê a sinopse é realmente que o Jimin é um híbrido de sapo, porque o mundo dos híbridos no mundo das fanfics é Nas sempre... fanfics. elas são sempre mamíferos, em sua grande maioria, e eles ficam muito, assim, naquela coisa do fofinho, né? Então, geralmente é coelhinho, gato, às vezes uns tigre, né? Nunca é raro você ver. Assim, eu já vi em fanart de mim cobra, assim. Sim. Mas sapo? Mas é porque aí já tem a coisa, já tem a associação que o pessoal faz, que o Jimin tem uma vibe meio Sonserina, né? E o símbolo da Sonserina é uma cobra e tudo mais, né? Mas assim, o que eu vejo muito é que há uma... Ah, desculpa, amiga. Eu termino. Não, eu só ia comentar que eu acho que existe uma glamourização, né, em geral, nas histórias de híbrido, que você tem realmente há uma categoria de animais aceitáveis, entre aspas, para você representar, né? E geralmente são felinos que, assim, gente, beira um pouco o furry, né? Vamos combinar. Um pouco? Eu tô sendo generosa. Ver um pouco o furry, entendeu? Então, assim, né? E eu achei bastante legal, assim, essa coisa da autora trazer híbridos não tradicionais, né? Tipo assim, híbridos que, sei lá, acho que eu nunca parei pra pensar numa história que eu fosse esperar, assim, uma história, ler uma fanfic de híbrido que fosse um híbrido de sapo, um híbrido de galinha, sabe? Tipo, me parece meio total fora da realidade do que eu vejo dentre as histórias de híbridos, né? Mas eu acho que casa muito, porque assim, como eles são uma ONG, eles têm que aceitar tudo, né? E os mais e eles têm animais que seriam muito rechaçados nisso mesmo, porque, né, híbrido de cachorrinho, híbrido de gatinho, todo mundo quer. Mas eu quero ver um híbrido de galinha que tem cabelo vermelho e bota ovo e fica reclamando que o Jim rouba o ovo dele. Essa cena é sensacional. Essa cena... Não, eu até marquei que ele vira e fala que exatamente né? O coisa lá dele A cloaca passou tem certificação ISO 9001. Eu adorei isso. Gente, é muito bom. Que eles estavam falando que ele bota ovo de qualidade, né? Tem certificação ISO 9001. Gente, eu achei sensacional. pior, né? Nossa, e é uma coisa atrás da outra. Tipo, ai, que nojo, ele comeu seu ovo, não sei o quê. E daí eles falam, vocês acham que o ovo sai da galinha? Sai da onde? Tipo... Exatamente. Pessoa da cidade. Aí que A galinha bota o ovo pela cloaca. Um nome bonito para cu, tá? Exatamente isso. Bom, a gente também é apresentado aos outros personagens, né? Nesse primeiro, assim, e como o JK não tem organização nenhuma, ele já larga tudo assim de uma vez só pra você. Então ele já apresenta o Jin, que é o cara que roubou os ovos do Taeyeon. Tem o Hosuk, que trabalha lá também. E tem o Namjoon, que é, vamos dizer assim, a cabeça da ONG, porque ele é um médico, né? Então ele é a pessoa, um dos membros mais importantes dentro da ONG, porque é ele quem cuida da saúde dos híbridos que eles conseguem resgatar, né? Para que eles tenham uma saúde, para que eles tenham uma vida
boa, né? Uma vida tranquila, uma vida saudável, né? Então a gente já é, tipo, já é apresentado para esses personagens, né? E no capítulo 2 a gente também é apresentado para a ONG em si, que se chama Hybrid Peace, ou HP, que é o jeito que a gente vai chamar ela aqui também. O duro é que eu leio, toda vez que eu leio HP, eu penso em Harry Potter. Toda vez. Eu fui lá na. Ele fala, eu fui lá na HP, aí eu fico, ele foi lá no Harry Potter, velho. Pois é, né? Daí tem a Hybrid Tech, né? A Hybrid Tech a gente vai chamar de inimigos da HP. Inimigo. Ai, amiga, adorei! Muito bom! Inimigos da HP, sensacional! Ai, mano, muito bom, adorei. Sensacional. Bom, e aí nesse capítulo a gente também conhece o Yoongi, né? Que ele é um híbrido de Krayt malasiana. O que é um Krayt malasiana, o Randy? Demos um Gugu. Eu acho que a gente já deve falar aqui, dentro desses 2 episódios, que como a autora teve um cuidado de pesquisar questões biológicas das coisas, assim. Ela fala muito sobre a questão da saúde, já no comecinho, assim, da saúde do Jimin, que ele precisa respirar, ele tem que passar hidratante, daí ela explica que ele não precisa ficar o tempo inteiro molhado, mas ele precisa ter a umidade no ar e tudo mais, e respiração cutânea. Aprendi altos nas pequenas explicações Uma do bela JK. aula de biologia. Assim, o JK é péssimo explicando, mas eu aprendi muito. Exatamente. Gente, a Krayt malasiana é uma víbora, né? Ela é uma cobra venenosa e ela é uma das 5 cobras mais venenosas que existem no mundo. E ela é bem bonitinha porque ela é preto e branco. Nossa, é a cara do Yoongi, né? E ela Achei. é tipo... Ela parece um... ela é muito fofinha, gente. Adorei a cara do Yoongi. A cara do Yoongi. Aquelas. Porém letal, né? Tal qual o Yoongi também. Jesus. Ela é bem fofinha mesmo. Gente. E ela tem uma versão azul Ela também. é... Nossa, essa versão azul é linda também na pele dela, né? Nossa, que linda. Perigosíssima. Aí tem uma também, mas essa daí já não é... não, sim, é a Krayt malasiana, mas tem a versão red-headed, que ela tem a cabeça vermelha e o resto do corpo meio azulado. É uma cobra linda, né? Mas porém perigosíssima. Ela lá então a gente já pode esperar aí, né? Ela lá no buraco dela e eu aqui, né? Já tenho problemas com cobras. Exatamente. Não quero ver ela dessas. Não quero ter o prazer de encontrá-la por aqui, né, amiga? Bom, a história do Yoongi é que ele não foi... quer dizer, o resgate dele foi um pouquinho diferente, né? Porque ele não foi um híbrido criado para, digamos assim, para servir a família, né? Um híbrido doméstico, como a maioria dos híbridos é criado, né? Ele foi criado justamente para ser uma arma de guerra, né? E sabendo que a Krayt malasiana é uma espécie de cobra das mais venenosas do mundo, isso faz todo sentido, né? Eles queriam utilizar o Yoongi, ele pertencia aos militares, né? E ele foi resgatado. E inclusive o Namjoon tá tentando descobrir uma fórmula de algum remédio para poder controlar um pouco do veneno, né? Que o Yoongi acaba produzindo veneno, que ele inclusive fala que dá um gosto ruim na boca dele e tudo mais, né? Mas ele tem uma história bem pesada, um passado bem... Todos eles têm um passado bastante pesado, né? De abuso e tudo mais, a gente vai notando isso ao longo da história. Afinal de contas, há
outra coisa que a gente também vai descobrindo é que há um propósito, né, maléfico por trás da criação dos híbridos e tudo mais. Mas especialmente o Yoongi foi realmente foi criado para ter uma máquina de matar, né? Vamos dizer assim. Mas ele é um amorzinho. Apesar de ser um pouco retraído, dá pra perceber que ele é fofo, né? Uhum. Ah, sei lá, ele passa uma vibe good vibes. Será que ele vai ser um Yoongi mais um para nossa lista? Talvez. É exatamente isso que eu ia perguntar agora. Será que, mais uma vez, neste podcast, Yoongi será eleito o melhor personagem? Porque, né, já tá ficando, né, roubado isso aqui, né? Toda temporada a gente elege ele como o melhor personagem. Pois é, mas não vamos ser biased, né? Porque dentro desse capítulo, o JK, decidido a melhorar a relação que ele tem com o Jimin, que já tá se tornando insuportável, né? Você imagina morar 3 meses com uma pessoa e não conversar com ela e começar a achar que o problema é você, achar que o problema é tipo, nossa, o Jimin me odeia, né? Tipo, e aí ele vai lá e conversa com o médico da ONG, que é o nosso queridinho Namjoon, né? Pessoa sensata da vez, que, né, tem uma conversa muito importante com o JK. E eu achei legal que nessa conversa o Namjoon já lança real para ele, assim, e ele não se toca, porque ele é muito tapado, né? E aí ele pergunta, nossa, você tá fazendo o que aqui? Qual que é o seu propósito dentro da ONG, né? E aí ele conta um pouquinho da história dele, né, do passado dele e por que que De ele infância. por que que ele decidiu ir pra lá, né? Uhum. O interessante é a gente observar que o tempo todo o Jungkook, ele acha que o problema da situação é o jeito do Jimin, né? E eu não sei, eu tenho pra mim assim, que sempre que a pessoa, aquela pessoa que fica assim, reclamando da situação e fica, ai, mas o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, o outro, geralmente o problema tá nela, né? Então, assim, eu já fiquei um pouco atenta, eu acho que a Range também, que a gente já fica um pouco atenta, assim, né, nessa história, assim, porque, gente, o Jimin, ele dá pra perceber que ele se dá super bem com as pessoas da ONG, e ele só não fala com o Jungkook. Será que o Jungkook também não deu um motivinho, né? Não ocasionou ali em algum momento alguma coisa pro Jimin não querer falar com ele? Fica aí o questionamento, o nosso questionamento, né? Pois é. Tanto que a gente vê que tem um propósito nobre, né, na questão do JK, que ele tá ali porque ele realmente acredita que a gente que tem que ajudar os híbridos, porque os híbridos são pessoas, eles não são bichos de estimação, e que a experiência dele foi péssima, né, porque ele acabou se machucando quando era criança e o híbrido que cuidava dele levou toda a culpa, né? E sofreu um abuso por causa disso, ou seja, ele foi abandonado, foi espancado. Então, o JK, ele tem um bom coração, mas ele é burro, gente. É foda. Resumiu bem. Ele é bem. Ai, gente, não dá. Mil perdões, tá, gente? A gente tá falando que é muito parecido com o J.K. Cannon. O J.K. Cannon, o J.K. da vida real, ele é uma pessoa inteligente, tá? Não tô falando que ele é burro, tá? Mas o J.K. aqui, nesse momento, ele faz coisas que são burras, assim, sabe? Tanto que eu garrei um pouquinho de ódio dele no final desse capítulo, porque aí o J.K. vai, né, e fala assim, esse aqui é jantar, Jimin, quando eles chegam em casa, né? Aí o Jimin fala assim pra ele, você podia me chamar de Hyun. Aí, tipo, é uma coisa assim básica. O JK não sabe que o Jimin é mais velho que ele. Tipo, ele não sabe nem a idade do Jimin, assim. Tipo, ele Do não... Jimin, né? Ele tá ali acolhendo um híbrido, não quer tratar ele como bicho de estimação, mas ao mesmo tempo ele não tá tendo conversas que você teria normalmente, entendeu? Tipo, para conhecer uma pessoa, né? Ele só tá lá, tipo,
tipo, tem um quarto extra no meu apartamento, assim. E tem uma coisa que ele fala, assim, já bem no comecinho, que ele fala assim, eu abri minha casa para colher um híbrido, e ele é um híbrido de sapo, tipo, ai, que saco, pensei que ia ajudar híbridos que são gatinhos Ia e ser um híbrido mais cachorrinhos. legal, né? Que ia ser tipo uma pantera. Um tigre, uma coisa mais legal, né? E aí vem um híbrido de sapo. E assim, é notável que ele tem. Outra coisa que ficou assim pra mim é que ele chama. Tem vários momentos que ele chamou de mim de nojentinho, assim. E ele tem um pouco de nojo porque a pele do Jimin, ela, como ela tem que ser úmida, né? Ela tem uma secreção natural que ele solta e tudo mais. Ele é verde, né? Ele tem a pupila, é aquela pupila horizontal, né? Então, assim, eu fiquei imaginando isso do ponto de vista. O Jungkook acho que não, que tá tudo certo, que ele está ali sendo o grande herói do Jimin, né? Porque ele fez o favor de abrir as portas da casa dele, então ele tem um pouco desse complexo de herói, né? E eu fiquei pensando do ponto de vista do Jimin, como é que eram os olhares do Jungkook pra ele, né? Porque se ele pensa, às vezes, na maior parte das vezes, quando a gente pensa esse tipo de coisa, a gente reflete isso no nosso rosto, na nossa postura. Então, imagina, devem ter existido momentos em que o Jimin olhou pro Jungkook e o Jungkook tava encarando ele com nojo, né? Porque ele fala isso, ele pensa isso, né? Então, assim, vai construindo pra gente ainda mais essa ideia de que, cara, algo na postura do Jungkook não tá legal e que tá levando de mim a ser mais distante mesmo, né? E se a gente já tava com dúvidas no começo do capítulo, aí no capítulo 2, no capítulo 3, a gente realmente vê isso acontecer, né? Porque eles estão lá num evento que a ONG tá fazendo, gente. E assim, eu não sei vocês, pessoas, mas eu, como ENFP, nunca lembro, eu não lembro Isso. a sigla. Mas o meu ativista é adjetivista mesmo. Eu participo de muitas coisas que são de mudanças para o mundo melhor, né? Às vezes eu tô de saco cheio de toda essa parafernália e isso, eu quero chutar as coisas e comer umas porcaria e jogar e não me preocupar com reciclagem e essas coisas, né? Mas assim, eu conheço muito rolê de ONG, assim, sabe? E essa questão aí da ONG eles estão trabalhando, eles têm essa questão de organizar eventos, né? De conscientização sobre os bichinhos e tudo mais, o que é super legal. E aí eu acho que teve uma coisa assim que você meio que percebe nos capítulos anteriores, mas fica claro nesse capítulo, como a autora foi inserindo um tempo e espaço futurístico de uma forma muito natural, assim. Tipo, não tá escrito lá, o ano é 3.400 e não sei o quê. Não, tipo, é um futuro. A gente está ambientado num futuro e de uma forma muito natural, assim, né? Porque deveria ser assim, a gente faz uma hiper. Não ia falar um hiperrealismo, a gente faz tipo toda uma dramaticidade para falar assim, carros voadores, telas. E na narrativa da fanfic, você vai vendo que eles estão no futuro, você vai se ambientando nesse tempo e espaço no futuro, de uma forma muito assim, beleza, eles usam uns tecladinhos holográficos, uns carros que se movimentam sozinho. Sim, tem o tal do Smart Pods, né, que eu acho até bastante interessante essa inserção que ela fez, que ele até fala assim, eu não sei quando que você tá lendo isso, e se você sabe o que é um Smart Pod, mas beleza, eu tô sem tempo de explicar agora, então se vira aí. Que dá mais a sensação de que ele espera que alguém esteja lendo isso no futuro do que no passado, né?
Então, eu achei isso muito, muito legal, porque tecnicamente a gente tá lendo isso do passado, né? Uma visão do passado, lendo uma história futurista, mas é aquela coisa, quando a gente tá contando uma história, a gente espera que as pessoas do futuro leiam, né? E aí ele fala isso, dando esse sentido, assim, que ainda já é uma coisa evoluída pra gente, né? Mas que talvez já fosse, para quem estivesse lendo lá no futuro, já fosse uma coisa ultrapassada, né? Tal qual hoje a gente fala de videocassete, vinil, essas coisas assim, né? Uhum. E é muito legal, porque na verdade é isso que você falou, né? Ela é escrita por uma pessoa do futuro, porque na verdade ela é um relato da história dele com o de mim, né? Ele vai meio que Uhum, relatando, assim, a história é muito mal escrita, porque ele não sabe escrever, né? Ele não tem esse dom de escritor, então ele vai jogando. Tem alguns momentos que ele fala assim: como que eu resumo isso aqui? Então a gente fez isso, 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 isso. Tá. sim. Aquelas. É mal escrito, é propositalmente mal escrito, né? Lógico, o Propositalmente. português é super, super bem estruturado e tudo mais, mas assim, você percebe que houve um esforço da autora de escrever. É quase o tom dele nos primeiros capítulos é quase um adolescente contando uma história, sabe? Assim, um adolescente sem muita articulação. Tipo assim, Uhum. isso sim, assim aconteceu, mas assim, eu não vou te dar muita explicação disso, não, que agora eu tô com preguiça. Entendeu? É tipo, basicamente isso que ele faz no começo, né? E é interessante isso, assim, a forma como ela teve esse cuidado de, tipo assim, ó, no começo ele realmente se propôs a contar uma história, mas nem ele direito sabia o que ele estava fazendo, entendeu? Então isso é muito legal, essa forma como ela constrói a história, né? E casa muito, muito com a proposta da FIC no geral, assim, que a gente estava falando ali da ficha técnica, ela é uma 16+, ela é uma fanfic pensada para um público mais jovem, ela é uma young adult de Uhum, raiz, assim mesmo, né? Então ela é realmente pensadinha uhum. e escrita com uma linguagem para adolescente, né? Para adolescente, para jovem adulto mesmo, assim, acho muito legal. Acho que é a primeira fanfic que a gente tem que não tem um tom maduro na história, é um tom mais Uhum. jovem, É um né? tom leve, né? Um Muito tom leve. suave. Uhum. Mas vamos falar do ponto alto desse capítulo, né? Sim, o ponto alto desse capítulo é que o Jungkook, ele tenta conversar com o Jimin, né? Durante esse evento, ele perde um pouquinho da cabeça dele, fica meio puto, assim, porque o Jimin, apesar de estar ali andando com ele, eles não se falam, e ele fica tipo assim, cara, qual o seu problema comigo, né? Tipo assim, ele meio que dá uma atracada no Jimin. Só que aí o Jimin, muito calmamente, muito educadamente, é que devolve essa catracada e deixa o Jungkook desnorteado, né? Porque ele fala pra ela, olha, cara, eu saí de uma situação para parar de ser tratado como um bicho de estimação, mas na verdade você me trata como um bicho, eu não tenho muito querer, né? Eu saio a hora que você quer, eu volto a hora que você quer, eu faço as coisas do jeito que você quer, e além de tudo, eu sinto que te dou trabalho, então eu não quero que você tenha que passar mais tempo comigo do que o planejado, né? E Uhum. isso dá um senso de realidade muito forte pro Jungkook, porque o Jungkook achava, né, que ele era o grande herói da vida do Jimin. Nossa, ele está sendo um grande ser humano, porque está acolhendo um híbrido, e um híbrido de sapo, como ele mesmo fala, né, Uhum. na casa dele. Mas o Jimin, tipo assim, cara, você me trata como todo mundo, né? E o Jungkook achando que estava tratando ele super diferenciadamente. E isso dá uma balada pesada do Jungkook, que surta, começa a chorar e sai correndo. E foge do evento, né? E larga o Jimin sozinho lá. Mas assim, o soco, o tapa na cara vem pro de mim, mas vem pra gente também que tá lendo, né? Assim, tipo, né? Quando o de mim manda a realzona nele, é tenso, assim, né? Foi assim, Uhum, porque assim, o JK ele surta e chora de vergonha, assim, porque, né? Ele percebe como ele tá sendo desgraçado. Então, você sente essa vergonha dele, né? Ele fica com muita vergonha dele mesmo, porque, né, assim, não acho que não, ele não diz muito da idade dele nesse primeiro momento, mas a gente sabe que o JK é novinho, assim, né? Ele é bem novinho, então ele tem essas
derrapada, né? Ele quer fazer as coisas bem, só que aí vem o ego antes, vem esse negócio do herói e tudo mais, e esquece qual que é o propósito da ONG, né? Tem muita gente assim em ONG, é muito normal. Uhum. É, mas assim, o Jimin, ele, apesar dele dar essa catracada no Jungkook, eu acho que é por isso que talvez doa tanto e seja um tapa na cara tão forte. Ele, em momento nenhum, deixa de ser muito educado com o Jungkook, Uhum. né? Então, e ele se coloca numa posição onde ele simplesmente fala que ele só não quer ser uma dor de cabeça a mais pro Jungkook do que ele já é, né? Tipo assim, você tá aqui, você abriu as portas da sua casa, mas tudo bem, se você se sentir incomodado comigo, eu vou fazer o máximo pra meio que ele, o que ele dá a entender que ele, perto do Jungkook, ele tenta fazer o máximo para ser só uma sombra, né, e nada mais. E isso é bem pesado, né? Quando você tá, tipo, de favor, né, nos lugares, e aí você, tipo, meu Deus, tô atrapalhando aqui, né, tipo, Uhum, começa a se sentir incomodado, né, você, tipo, precisa daquilo, mas é uma situação péssima, sabe, tipo, que beira o insuportável, porque você não tem outra opção, a outra opção de mim é a rua, né, ou continuar ali, né, de favor viver do que a ONG pode oferecer para ele, né? E aí a gente também tem uhum, essa realização do JK já no próximo capítulo, e aí o JK já tenta começar a fazer ações para se aproximar de mim de uma forma legal, conheceu de mim, né? Então ele vira do nada e uhum. pergunta pro Jimmy, ai Jimmy, o que você quer comer de comidinha? Qual que é a sua comida favorita? E eu achei muito legal porque o Jimmy gosta de uma comida chamada japchae. 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 Que é uma comida, é um macarrãozinho que eu tava vendo por, por coincidência, eu tava vendo como que era a receita, porque tava com vontade de fazer. E ele é um tipo de prato na Coreia que se come muito em festas, sabia? Festa de aniversário. Hum, Enquanto a gente come brigadeiro no aniversário, eles comem macarrão frio. eles comem japchae. Japchae. Mas é muito Uhum, gostoso, assim, eu vi a receita, é delicioso. E curiosidade, o Namjoon foi o pratinho que o Namjoon se propôs a fazer no BTS Festa, porque eles estavam comemorando o aniversário. uhum, uhum. Exatamente. E é até engraçado porque é uma das primeiras conversas de verdade, né, que o Jungkook tem com o Jimin. E ele descobre que o Jimin, apesar de gostar muito, né, ele não pode comer muito japchae, porque ele, afinal de contas, não pode perder muita água, né? E Uhum. japchae é tradicionalmente um prato muito salgado, né? Que ele já é feito com molho shoyu e tudo mais. Então, por mais que ele goste, né? Aquilo ali é praticamente um veneno para ele, né? Tanto que até o Django brinca com ele, então quer dizer que eu te trouxe para você se envenenar? E aí o Jimmy fala, basicamente isso, mas assim, aqui ele pede para botarem menos sal, tomar muita água, né, para não morrer desidratado. Mas essa conversa deles traz um tom de leveza, né, ali pro relacionamento dos dois, que tinha finalizado aí no capítulo anterior de uma maneira tão pesada, né? E aí é aí que eles abrem espaço para começar uma amizade, né? De verdade. Uhum. Então, acho que assim, até o próprio Jimin percebe qual que é o problema com o JK, né? E aí ele dá essa abertura, né? Ele pensa assim, poxa, o menino só tava errando ali, né? Tava
tava sendo pau no cu, mas, né, ele tem bom coração, né? Então vamos dar uma chance, assim. Achei que foi legal, assim, né? Tipo, ai, já tá tudo acabado. E como eu falei, né? O Jimmy não tá numa posição muito boa pra não aceitar a casa, né? Brigar com o dono da Uhum. casa. Então ele vai se abrindo, assim, Ele se adapta. ele vai se adaptando. E é legal, assim, o Jimmy comendo japchae é igual eu comendo miojo. Se eu quiser comer miojo, eu tenho que comer miojo e tomar 3 litros de água, porque senão faz pedrinha. Ai, ai. E aí no capítulo seguinte a gente começa a ver esses esforços, né, do Jungkook de fazer o Jimin se sentir muito mais um humano do que um híbrido, né? Ele até se toca que ele nunca deu as chaves da casa pro Jimin, né? Nunca deixou ele abrir a porta e tudo mais. Mas aí ele promete que vai dar um par de chaves, né? Pro Jimin ter uma liberdade maior de ir e vir quando ele quiser, né? Ele só pede um prazo porque ele tem um problema sério de procrastinação. Eu achei muito engraçado essa parte. É mais um TDAH ali, né? Tipo, eu vou esquecer, com certeza eu vou esquecer. Exatamente. Tô te prometendo isso, mas eu vou esquecer. E aí E ele, lembra depois. eu me lembro depois, né? E aí ele leva o Jimin para passear num lugar muito especial, que é um parque, onde ele acredita que o Jimin vai ter um dia muito agradável, porque, né, tem a umidade natural. E aí eles têm uma conversa super legal sobre qual que era o propósito dos híbridos, ou qual que era o propósito vendido, a questão dos híbridos, que era fazer com que os seres humanos tivessem mais contato com a natureza, que a gente se reconectasse, né, com a natureza e que por causa desse futuro onde eles vivem, esse elo é meio perdido. Esse elo já é um pouco perdido, né? Eu acredito que as pessoas têm um elo muito perdido com a natureza, né? Contato com a natureza vai além de perceber que ela é importante só quando queima, né? É muito, Exatamente. né? Mas enfim, então eles têm essa conversa muito legal, né? Esse propósito, assim, até o próprio Jimin se ilude um pouco com essa ideia, né? Mas aí o JK fala, não, cara, eles só querem vender e fazer de vocês um produto e essas coisas. É muito triste, né? E reflete, é muito legal porque essa conversa reflete muito a questão de bichinhos de estimações que a gente tem mesmo, né? Tipo, cachorro, gato, passarinho, né? Que são vendidos, né? Eles são produtos comerciais, assim, né? Exatamente. Exatamente. Bom, e aí eles começam na piadinha do Jiminchi, né, também. Que é uma piadinha que faz parte do fandom, né? O Jungkook adora chamar o Jimin de Jiminchi, com uma voz meio de senhor, né? Que é o Jiminchi. 몸을 또 찍어야지. 지민 씨. 저예요. 아, 지민 씨. 저예요. 가만히 있으세요. 가만히 있으세요. 다음 강아지. 지민 씨. 뭐, 맨날 지민 씨야. 지민 씨. 가자, 가자. Então eles têm um pouquinho dessa interação aí, faz um arcozinho, né, com elementos reais, né? E é muito engraçado porque eles se divertem bastante. Mas, no entanto, né, no último capítulo que a gente leu para hoje, eles estão lá no parque ainda e o Jungkook prepara algumas frutas, né? Porque não é tudo que o Jimin pode comer e ele particularmente gosta muito de frutas, que tem muita água e tal, né? E eles sentam lá, trocam essa ideia e comem, né, frutinha com cereal.
E pouco tempo depois, o Jimin começa a passar mal, né? Ele começa a sentir muito mal, ele vai ficando muito pálido, sem ar, e o Jungkook dá uma leve desesperada, né? Pois é, né? Porque tava tudo indo às mil e uma maravilhas, né? Eles estavam levando tudo numa boa ali, dando risada das barrinhas de cereal, que faz cagar. Mas como eles ainda não têm assim uma comunicação direta e franca, né? O Jimin não fala pro JK que ele tá sem o remedinho dele, que é um remédio para reter a hidratação dele, ou seja, ele perde muita água. E porque eles estão caminhando e fazendo exercício, essas coisas, ele tá perdendo mais água do que o normal. E porque ele tá perdendo ele não tem essa retenção de água, ele começa a meio que sufocar, né? Porque começa a ressecar a respiração cutânea dele, né? Que ele respira pela pele também. E aí, né, o JK começa a ficar desesperado e ele consegue levar ele para casa, né? E enfiar ele embaixo do chuveiro, coitado, né? E aí a gente fica com uma coisa aberta, assim, que né? A gente vai tentar descobrir o que vai acontecer no próximo episódio. É que o JK descobre que o Jimin tem várias cicatrizes, né? No dorso dele, nas costas, no torso, né? E aí você fica, meu Deus, o que será que Exatamente. aconteceu? E não é qualquer cicatriz, né? São cicatrizes que ainda estão em fase de recuperação, ou seja, são cicatrizes graves, né? São machucados muito graves. Uhum, exatamente. E bom, o Namjoon pelo menos consegue chegar, né, para terminar de ajudar o Jimin, né? Porque a gente nota que o Jimin, ele toma uma medicação para conseguir controlar essa questão da pele dele, mas por algum motivo o medicamento dele acabou e ele não solicitou um medicamento novo, né? Então isso aí também deixa a gente um pouquinho com uma pulguinha atrás da orelha para os próximos capítulos. Bom, mas a gente tá. O que a gente pode saber é que a gente tá se divertindo muito e que vão ter assuntos muito interessantes pra gente conversar no decorrer dessa temporada. Então, se você ainda não começou a ler a fanfic, leia esses 6 primeiros capítulos e a gente vai comentar mais na semana que vem. Bom, como vocês já sabem, toda temporada a gente traz um novo segmento para o podcast, né? Para o podcast. Exatamente. E nessa temporada a gente quer descobrir, assim, o lado mais poético dos nossos ouvintes, né, Randy? Então, a gente sabe que quando vocês estão lendo, vocês acabam achando pequenos pedacinhos nas fanfics que vocês leem, que vocês gostam muito. Então, toda semana a gente quer convidar vocês a compartilhar esses quotes favoritos. Exatamente. E pode ser de fanfic, mas também pode ser de alguma música do BTS, né? Afinal de contas, o trabalho dele geralmente inspira muito todos nós, né? Todos e todas nós. E a gente quer que vocês participem com os quotes que vocês mais se sentem inspirados por eles, ou então sentimentalmente ligados, né? Aquele quote que realmente você guarda no coração. Então, para participar, é só você compartilhar na hashtag ArmyCastQuotes, ok? E também, durante a semana, a gente vai postar lá um bannerzinho falando deixe seu quote aqui, para vocês lembrarem e para vocês deixarem aí os quotes. E aí, na próxima semana, a gente vai escolher um para ler aqui no podcast.
Exatamente. Não deixem de participar, que vai ser muito, muito legal. É isso. E agora a gente vai para os comentários da nossa hashtag ArmyCast, que é os comentários que acontecem lá no Twitter. Dentre os comentários dessa semana, a gente teve aí a participação da @HannahDtown, a nossa querida Nia, né? Que riu demais do nosso baleiês no final do episódio passado, né? E ela falou que esse episódio especial foi tudo de bom, que ela tá escrevendo uma fanfic e já pesquisava algumas coisinhas sobre a cultura coreana, mas agora pretende se aprofundar mais, né? E quem sabe um dia ela não aparece aqui. Nossa, a gente realmente espera que o ArmyCast influencie todos vocês e que no futuro a fanfic de todos os nossos ouvintes tenha uma chancezinha aqui, né? Que a gente possa acompanhar. Ela falou: gostei da conversa sobre doramas e sobre o quanto eles mostram uma Coreia perfeita, mas a gente sabe que não é assim. O filme Parasita é tudo, gosto muito. Quando cheguei nesse universo foi através do K-pop, pelo Girls' Generation, e meu primeiro drama foi Reply, 1997. Né? Ela também riu muito das piadas sobre a água do BTS, e ela quer fazer parte do grupinho que chora pela falta de performance de Laura The Bombs. É sofrimento, né, amiga? Mais uma vez, o ArmyCast fez ela rir muito, né? E ela tá esperando ansiosa pelo próximo episódio. Diz que nunca leu de Cook, então tá muito curiosa. Então, Nia, eu espero que esse primeiro episódio já tenha te dado um boost aí pra você começar a ler Croc e voltar na semana que vem pra contar o que você tá achando da sua primeira de Cook, né? Obrigada pelos comentários e pela participação. E a gente espera semana que vem, viu? Um beijo enorme. Um beijo, Nia! Ai, Reply em 1997 é muito bom. Eu amo esse dorama aí. E esse dorama é muito legal porque esse dorama fala sobre cultura de fandom, né? Porque a personagem principal gosta de fandom e de fanfic, porque ela é fanfiqueira. É muito bom esse dorama. Esse eu ainda não assisti, tá na minha lista. Ai, amiga, assiste, ela é fanfiqueira. Amo. Caso. Amo uma representação. Vamos ver aqui, próximo comentário. Bom, Mariana falou, cheguei tarde, mas cheguei, né? A autora da FIC anterior, falando, eu queria ter ouvido isso antes, mas fiquei estudando e fazendo prova essa semana. Ô, meninos, tem que estudar, né? Então, estude. Aproveitou o dia livre para escutar o ArmyCast. E aí ela deixou os comentários dela falando que ela deu muita risada sobre a importação da água e que ficou um pouco triste com essa história de água podre, né? Porque traumas, né? Ela é do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro teve uma crise da água uns tempos atrás, que a água tava verde, podrinha, mas que agora ela tá tomando água e essa água é limpinha, né? Pelo menos esse problema a gente conseguiu resolver. Né? Ela também foi introduzida pro mundo assim do mundo da Coreia assim pelo K-pop, né? E que ela não assistiu muitos doramas, ela assistiu mais o Hwarang por causa do Taeyeon, e eu não assisti esse dorama aí. Mas ela falou que o repertório dela acaba por aí mesmo e gosta de música, e a dica que ela deu quando ela escreveu o De Volta à Primavera foi pesquisa mesmo, né? Ela fez pesquisa no Google para pesquisar sobre os locais, os nomes dos lugares e também os vídeos no YouTube, né? Que eu também indiquei, que eu acho que é legal porque tem uma questão assim sem filtro nenhum, né? O pessoal fala as coisas na cara mesmo, os problemas. E ela falou que que ela acha isso muito importante, né? Principalmente para quem escreve o Slice of Life, né? Que é o fanfics que tentam remeter o contemporâneo, né? Acho que é um nome de ficdom para a literatura contemporânea, né?
Ela falou também sobre o tópico que a gente falou sobre a experiência LGBT ser diferente lá e sobre a camadinha de açúcar que tem nas fanfics, mas que apesar de gostar de uma desgraceira e realismo nas fanfics, é sempre bom ter uma representatividade e ver uma história feliz, né? Eu acho que eu concordo, assim, que a gente tem muita coisa que ela fala, que a gente tem que as mídias grandes, elas até têm alguns, já está aumentando, né, o número de relacionamentos LGBT, mas mesmo assim eles ainda são muito dramáticos, né? Tem uma carga dramática e a fanfic vem com um alívio, assim, eu acho que é legal, eu acho legal, porque uma vez eu vi um meme que era tipo assim, eu não aguento mais história dramática, tipo filme dramático que o gay descobre que é gay, não sei o quê. Eu quero ver gays em carros de corrida. Eu quase comentei, lê fanfic. Porque no fanfic você vai ter isso. E é exatamente isso. Às vezes você só quer ver uma história que tem um relacionamento, né? Uma representatividade, mas que não seja a história, né? O arco do descobrimento e todos os problemas da sociedade, blá, blá. Só quer ver uma história de amor, né? E ela termina falando que ela teve que correr porque ela precisa estudar. Então, estude muito, Mariana. Beijos. Sim, ela também adorou o Baleiês, né? Acho que a gente fez sucesso com o Baleiês. Vou fazer um especial depois aí. E a gente fica muito feliz que você esteja acompanhando essa nova temporada, né? Tenha acompanhado aí o episódio especial e continue com a gente, Mari. E a gente continua esperando você aqui, viu? Semana que vem quero ver as suas reações sobre essa nova temporada. Muito obrigada pela participação e um beijão enorme para você. E para finalizar, a gente teve o comentário da @LovelyXFromTay, que falou que acabou de ouvir o último episódio e realmente é muito diferente do que vemos nos doramas ao que acontece na vida real, né? As fanfics realmente, se você parar para prestar atenção, é baseado mais no estilo ocidental de fazer as coisas. Não é comum ver casais LGBT lá. Recentemente teve até um cantor ou um ator que se assumiu gay, né? Realmente eu vi essa notícia e foi bem chocante, assim, para as pessoas, né? E uma coisa que pra gente é uma mais comum. Ela falou que atualmente está escrevendo uma fic e que vai seguir o nosso conselho de pesquisar sobre a cultura. Vai ajudar ela a desenvolver, né, a história. Ela disse que entrou no mundo primeiro pelo K-pop, que não tem saída, seguido pelas fics e mais recentemente os doramas. Então, a gente fica feliz que o nosso episódio tenha te ajudado, né? Que isso te inspire, né, a pesquisar mais sobre a cultura e criar uma história mais imersiva, né, que tenha um pouco mais toques de realidade, né? E a gente fica muito feliz com a sua participação, que você esteja ouvindo o Armycast e comentando. Muito, muito obrigada. E quero ver você na semana que vem para contar um pouquinho mais do que você achou dessa nova temporada, tá bom? Um beijo enorme. Até mais. Um beijo, a gente ficou muito feliz mesmo, assim, o propósito desse especial era instigar vocês a pensarem aí fora um pouco da caixinha, pensar em como que pode fazer uma fanfic ainda melhor, né, mais imersiva, vamos dizer assim, né, dentro de uma cultura, e aproveitar e aprender mais sobre, né, porque aí a gente expande nosso conhecimento também, né, quando a gente está escrevendo. Então, a gente fica muito feliz e a gente deseja uma boa fanficagem para você. E aí, amiga, me conta, você tá curtindo essa nova fic? Eu tô curtindo demais. Sério. Eu já tô super curiosa também pra ver o que vem por aí, gente. Essa é uma fanfic super leve, mas eu já tô viciada, porque já tem vários
perguntas aí para responder para a próxima semana. Questionamentos. O pior é que eu também tô super empolgada pra semana que vem. E também tô curiosa. Armicasters, o que vocês acharam? Como sempre, conta pra gente o que vocês acharam lá na hashtag Armicast. Nós queremos muito saber o que vocês estão achando. E também podem deixar os seus comentários lá no Instagram, tá, gente? A gente posta foto de vez em quando. Deixa lá nos comentários. A gente pode ler aqui também. Só deixa a hashtag. Escreve a hashtag Armicast lá no Instagram também pra gente saber que você quer que o seu comentário apareça aqui no episódio. Uhum. E não esqueçam de seguir a gente no @armifixpodcast, tanto no Twitter, quanto no Instagram e no TikTok. Sigam também a autora que a gente está lendo nessa temporada, que é @calmeicos, com K, né? No Twitter, no Wattpad e no Spirit. Na próxima segunda, a gente vai ler os capítulos de 7 a 12. Então, confiram a fanfic no link na descrição e voltem pra gente fofocar um pouquinho mais sobre a história. Exatamente. E semana que vem a gente vai estar de volta aqui com mais Armicast para vocês. Até lá, um beijo. Mua. Mua!